Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Leci Setúbal e Paulo Renato, para o estudo do Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, estamos de volta com o programa Luz na Penumbra, estudando ainda o Livro dos Médiuns, também ainda o capítulo 15, já estamos assim quase finalizando esse capítulo, e depois nós iremos para o capítulo 16 dos médiuns especiais. Falávamos na reunião passada sobre os médiuns intuitivos. Lemos um trechinho, um parágrafo, se eu não me engano. Vamos reler agora só para nos situarmos dentro do tema. E ele diz o seguinte: aliás, eu esqueci de falar sobre a Leci, que está presente conosco de novo. Eu já ia entrando no tema aqui direto, E isso é falta de gentileza. Depois ela vai brigar comigo. Não, Leci Setúbal. Leci Setúbal é bom que ela tem uma série de experiências, porque na família dela passaram, digamos assim, muitos médiuns, e médiuns de notável valor mediúnico. Então, a Dona Edith, a mãe dela, tem várias histórias a esse respeito. Dá até para escrever um livro, né, Leci? Poderíamos até escrever um livro. Bastante acontecimentos envolvendo os familiares, os filhos, dessas famílias, todos voltados, inicialmente todos voltados, envolvidos dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita. Com o tempo, a família foi crescendo, e existem membros da família que já estão em outras religiões, mas todos sabem a importância da doutrina espírita, todos respeitam a doutrina espírita, conhecem os preceitos da doutrina espírita, e cada um, aqueles que não são espíritas, buscaram outras religiões porque se sentem mais confortáveis. Conseguem compreender melhor, Isso, mas todos foram criados, educados dentro dos preceitos espíritas. Como os filhos, como o Divaldo gostava de falar, os filhos da Mansão do Caminho. Isso. Todos eles nasceram, cresceram e muitos nasceram ali sob a inspiração da doutrina espírita, mas muitos deles seguiram outra denominação religiosa. Mais importante que a pessoa faça o bem. Isso é importante. Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Ele veio nos trazer o caminho da nossa paz, da perfeição a que estamos destinados, e não impôs religião nenhuma. Na verdade, Jesus trouxe foi uma ética de comportamento. Então, acreditamos que toda a família deve passar para seus filhos os conceitos religiosos ao qual cristãos eles seguem, eles acreditam, seja eles qual for. Então, toda a família deve levar os seus filhos no caminho daquilo que eles acreditam. Comigo aconteceu isso, fui muito a contragosto quando criança, fui evangelizada, fiquei na casa espírita e estou até hoje, graças a Deus, que continue sempre. Graças a Deus. Então, vamos continuar aqui, eu, Paulo Renato e a Leci Setúbal, com as suas experiências, e lembrando sempre nesse sentido aí que a Leci está se referindo, lembrando sempre do culto no lar. A Rádio Rio de Janeiro, inclusive, faz grandes campanhas sobre a necessidade no culto do lar, no lar. Existe até um livro do Neio Lúcio que tem o título Jesus no Lar.
Nunca se teve tanta necessidade de Jesus quanto hoje, né? A gente vê os noticiários cheios de angústia, de dor, de sofrimento, de perdas. As pessoas parece que enlouqueceram, a vida desvalorizada. As dores, né? Muitas dores, muito sofrimento. Então, as pessoas andam como se não tivessem um destino. Mas nós temos um destino, é preciso que a gente busque esse destino inscrito no Evangelho de Jesus, que é o roteiro para todos nós. Nele encontraremos a paz de que nós necessitamos. E aqueles que realmente seguem esse caminho de ter o culto no lar rigorosamente disciplinado em dias, horários específicos, vai receber, vai ter certeza em muitos momentos do amparo espiritual que acontece dentro do culto no lar. E a gente tem muitos exemplos também a esse respeito. Isso. Agora não só Alici tem exemplos, mas eu também tenho. Inclusive, testemunha desses exemplos no que diz respeito aos benefícios recebidos, benefícios físicos recebidos no momento do culto do lar. Mas nós vamos ler aqui esse início do 180, do item 180, médios intuitivos. Na verdade, vamos reler para darmos sequência ao estudo. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, pois que por este nome designamos o espírito encarnado. E aqui novamente vem aquela questão de ser alma quando está encarnado, de ser espírito quando está desencarnado. Isso é uma questão de nomenclatura que nós utilizamos, mas na verdade estamos sempre nos referindo ao espírito, no corpo ou fora dele. Ou no espírito livre, ou ainda aprisionado no corpo físico. Então ele diz, o espírito livre, neste caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma, sob esse impulso, dirige a mão e este dirige o lápis. Notemos aqui uma coisa importante, é que o espírito livre não se substitui à alma, visto que não a pode deslocar. Foi aqui que nós paramos. Isso. E nós lembramos novamente da questão, aqui quando nós lemos, atua sobre a alma com a qual se identifica. Então nós lembramos a questão que toda mediunidade, toda mediunidade, há que se ter uma afinidade, uma sintonia com o espírito comunicante, seja ele de esfera superior, seja de esfera inferior. Sem essa sintonia, sem essa simpatia, digamos assim, vibracional, não há comunicação mediúnica. E ele ainda fala aqui, notemos aqui, coisa importante, é que o espírito livre não se substitui, visto que não a pode deslocar. E os espíritos falaram para Allan Kardec, no próprio livro dos Espíritos, que o espírito ele irradia, né, através do seu corpo. O espírito não está preso como a um pássaro dentro da gaiola ou sei lá, aprisionado dentro de uma caixa. O espírito não está aprisionado dentro de uma caixa. Então, o corpo não é uma caixa fechada para o espírito. O espírito pode irradiar as suas energias perispirituais em torno de si, e são essas irradiações que permitem a comunicação, inclusive pelo pensamento, a transmissão do pensamento. Nessa irradiação perispiritual, quem entrar em sintonia com essa irradiação, naturalmente vai perceber de alguma forma o pensamento daquele que está irradiando. E quanto a isso, vou até mostrar para vocês aqui que no livro No Mundo Maior, no capítulo... Aqui as folhinhas aqui estão... No capítulo 9, sobre mediunidade, ele vai falar num parágrafo, ele vai falar assim, o instrutor Calderaro, que o instrutor Calderaro, com significativa inflexão de voz,
todos os companheiros em posição receptiva estão absorvendo a emissão mental. Isso daí é numa reunião mediúnica, né, em que o benfeitor espiritual está irradiando o seu pensamento para um determinado grupo. Isso aqui, a gente está lendo esse trecho para mostrar como se dá a transmissão de pensamento desses espíritos com aqueles que estão numa reunião mediúnica, por exemplo, né? E a dificuldade de captar, fazer uma leitura clara daquilo que está sendo enviado. Né? Em posição receptiva, estão absorvendo a emissão mental do comunicante, cada qual a seu modo. Repara calmamente. Circulei a mesa e vi que os raios de força positiva do mensageiro efetivamente incidiam em 8 pessoas. Reconheci que o tema central do desejo formulado por nosso amigo no tocante ao projeto de assistência aos enfermos alcançava o cérebro dos que se conservavam em atitude passiva, na tela animada de concentração de energias mentais. Cada irmão recebia um influxo sugestivo que de logo lhes provocava a livre associação dos psicanalistas. Ou seja, ele enviava para essas 8 pessoas e cada um ia recebendo as impressões de forma diferente, né? Aí aqui fala, dando continuidade, fixei as particularidades com atenção. Ao receberem a emissão de forças do trabalhador do bem, um cavalheiro recordou comovente paisagem de hospital. Outro rememorou o exemplo de uma enfermeira bondosa que com ele travara relações. Outro abrigou pensamentos de simpatia para com os doentes desamparados. 2 senhoras se lembraram da caridosa missão de Vicente de Paulo, e uma velhinha acudiu à ideia de visitar algumas pessoas acamadas que lhe eram queridas. Um jovem reportou-se em silêncio a notáveis páginas que lera sobre piedade fraternal para com todos os semelhantes afastados do equilíbrio físico. E examinei também as 3 pessoas que se mantinham impermeáveis ao serviço benemérito daquela hora. Ou seja, alguns deles registraram o pensamento do benfeitor e 3 aí parece que ficaram alheios. E o que é interessante, que me parece, que cada um registrou aquilo que tinha de experiência, né? Que cada um já havia vivido com relação àquilo que... O pensamento emitido era um só, né? Era um só, mas cada um registrou de uma forma diferente, cada um com uma experiência diferente, conseguiu captar o pensamento daquele espírito de uma maneira de acordo com a sua experiência vivida. Né? Aí teve uma Celina, não é isso? Somente Eulália, não é isso? Não é isso? Somente Eulália recebia o apelo do comunicante com mais nitidez. Então, apenas uma. Com mais nitidez, não com toda. Com toda. Era que conseguia sentir com mais detalhes, né? Na verdade, é uma leitura mental, né? O que o espírito estava enviando. Né? Se fosse numa reunião mediúnica comum, isto é, sem que o chamado doutrinador ou o responsável pela reunião, sem que ele tivesse experiência, até conhecimento, de alguma forma, algum conhecimento sobre a personalidade dos médiuns, ele poderia dizer que alguém estava mentindo. Uhum. Né? Porque todos registraram o mesmo pensamento, mas de forma diferente. O responsável pela reunião poderia selecionar um do grupo, um desses que recebeu o pensamento, para dizer que o pensamento que ele recebeu é o verdadeiro, dos outros não era. Ele estaria em erro e sendo injusto, porque todos captaram de alguma forma aquele pensamento que foi emitido. Mas é como você falou, cada um expressou segundo a sua própria preocupação, a sua própria experiência.
E interessante que nós vivemos uma situação parecida com essa na nossa casa, alguns anos atrás, na reunião mediúnica, em que 3 pessoas tiveram a intuição, tiveram visões diferentes sobre o mesmo assunto. Uma, no momento da reunião, uma viu um bebê, viu a imagem de um bebê e brincava com esse bebê. A outra viu que estava arrumando várias roupinhas dentro de um cesto. E a outra via uma mãe com uma criança no colo amamentando. E quando se terminou a reunião, todo mundo, né, os médicos falaram o que tinham visto, coincidiu, mas ninguém entendeu nada, porque bebê, né? Era um bebê e ninguém entendeu. Nada a ver com a reunião, né? E até, de repente, associou-se ao local que nós estamos, a casa, porque é uma comunidade onde tem muitas mulheres grávidas. Uma né? adolescente grávida, assim. Pois é. Uma semana depois, ou algumas 2 semanas depois, nós tivemos a notícia que uma das senhoras que estavam na reunião mediúnica, a filha dela estava grávida. Quer dizer, algum benfeitor espiritual, amigo dela, possivelmente... Tentou avisar ela, você vai ser a avó, se prepare. Sendo que as três pessoas captaram de formas diferentes a mensagem. As 3 estavam com a verdade, porque o tema era o mesmo. Exatamente. Expresso, vestido, elas vestiram o pensamento do comunicante de acordo com seus recursos. É interessante isso, quer dizer, mais uma vez ressalta aí a necessidade do estudo. Né? Mas vamos continuar lendo? Nesse que continuar aí? Então, dando continuidade ao 180, médiuns intuitivos, domina malgrado seu, e lhe imprime a sua vontade. Em tal circunstância, o papel da alma não é o de inteira passividade. Ela recebe o pensamento do espírito livre e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. É interessante aqui que no livro Os Domínios da Mediunidade, nós temos uma série de situações dessa, né, em que o instrutor emite o seu pensamento, e esse pensamento é captado pelos médiuns presentes naquele ambiente. A gente, quando falar de médiuns presentes, a gente não está falando necessariamente de uma reunião mediúnica. A gente está se referindo àquelas pessoas que, de alguma forma, registram essa informação do mundo espiritual e retransmite a outrem. Então, fica só para acentuar isso, nós necessariamente não falamos de reunião mediúnica. Mas aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, por exemplo, no capítulo 5, nós temos lá o item assimilação de correntes mentais, em que o instrutor vem falando, o irmão Clementino, ele vem falando sobre essa questão da influência mental, das emissões mentais. Então ele fala aqui, o mentor desencarnado levantou a voz comovente, suplicando a bênção divina com expressões que nos eram familiares, expressões essas que Silva transmitiu igualmente em alta voz, imprimindo-lhes diminutas variações. Então ele vem falando aqui daquele instrutor que vai abordar esse tema, a mediunidade, especialmente dentro desse campo de transmissão mental ou de transmissão de correntes mentais. Quem tiver a oportunidade de ler, capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais, livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas vamos terminar esse capítulo. Só para... Vou repetir esse pedacinho final. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Então, num outro trecho ele fala, mas, sendo assim, dir-se-á nada prova seja um espírito estranho
quem escreve e não o do médium. Efetivamente, a distinção é às vezes difícil de fazer-se, porém pode acontecer que isso pouca importância apresente. Todavia, é possível reconhecer se o pensamento sugerido, por não ser nunca pré-concebido, nasce à medida que a escrita vai sendo traçada e, a miúde, é contrário à ideia que antecipadamente se formara. Pode mesmo estar fora dos limites dos conhecimentos e capacidades do médium. É interessante isso, que no programa passado, se eu não me engano, você leu a questão 461 de O Livro dos Espíritos, que Kardec faz a pergunta e nós vamos repetir. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Então, os Espíritos vêm respondendo aqui, em dado momento da resposta, ele fala: afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Mas no próprio livro Obras Póstumas, quem se interessar, eu acho interessante no capítulo 6, por exemplo, ele que tem o título Médiuns, ele fala aqui de médiuns sensitivos, impressionáveis, médiuns audientes, médiuns de efeitos físicos, médiuns videntes, e tem aqui também sobre os médiuns sonambúlicos, médiuns inspirados, médiuns de pressentimentos, médiuns proféticos, e ele também tem aqui sobre os médiuns intuitivos, que ele diz mais adiante nas explicações que o médium intuitivo, ele se expressa assim: há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que a primeira, intuitiva, se restringe quase sempre a questões de atualidade e pode aplicar-se ao que esteja fora das capacidades intelectuais do médium. Um médium pode tratar por intuição de um assunto que lhe seja completamente estranho. A inspiração se estende por um campo mais vasto e geralmente vem em auxílio das capacidades e das preocupações do médium encarnado. Os traços da mediunidade são, de regra, menos evidentes. Então é interessante que ele fala aqui, quando ele se refere a esse médium intuitivo, que ele diz que a mediunidade de inspiração é uma variação do médium intuitivo. E como nós falamos em determinado programa lá atrás, Kardec fez essa divisão aqui, didática, né, quando fala de médios intuitivos, médios inspirados, né, e médio de pressentimento, ele coloca de uma forma didática para que a gente compreenda as nuances da mediunidade, mas aqui no livro Obras Póstumas, ele mesmo diz que há uma grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração, né? E que, ademais, como falou no Livro dos Espíritos, ademais realmente não nos compete na prática em si do exercício mediúnico, realmente não interessa a gente saber se é inspiração, se é intuição. O importante é dar vazão à ideia do bem. Mas terminamos aqui a leitura, Alice? Isso, vamos finalizar aqui e na próxima reunião nós terminaremos com os 2 últimos parágrafos. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que o nosso estudo tenha sido de proveito para aqueles que vão nos ouvir. Desejamos paz, saúde para todas as famílias. E na próxima semana estaremos juntos novamente. Com a bênção de Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, dizendo a vocês que vocês prestigiem o nosso site, né? Com o Clube da Fraternidade, pelo telefone 3386-1422. 3386-1422. Agora podemos voltar, né, Astênio? Vamos lá. Estamos aonde? Nós estamos estudando a Revista Espírita de março de 1860. E no nosso último programa, nós estávamos estudando um texto que Kardec publicou nessa revista a respeito dos pré-adamitas, né? A figura de Adão, anteriores à figura de Adão. Kardec tinha recebido uma carta em que a pessoa manifestava, assim, de algum modo, um inconformismo, né, pela doutrina espírita não aceitar a figura do Adão, né? E aí Kardec elaborou uma resposta que nós começamos a estudar, né, no nosso encontro passado, e só vou reler o último parágrafo, né, que nós lemos no programa passado, para não ficar assim fora de contexto, né? Mas aí o Kardec ele fala assim: prova a história. A resposta foi meio longa, né? Mas onde nós paramos, Kardec dizia o seguinte: prova a história que nessa época, né, na época indicada pela Bíblia, né, como sendo a época de Adão, né? Então prova a história que nessa época as Índias e outras regiões eram igualmente florescentes. Seria preciso então que do 14º ao 18º séculos, ou seja, no espaço de 500 anos, não só a posteridade de um só homem tivesse conseguido povoar todas as imensas regiões então conhecidas, mas que nesse curto intervalo a espécie humana tivesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau do desenvolvimento intelectual, o que contraria todas as leis antropológicas. Então, Kardec deu, sim, respostas fundamentadas, científicas, para demonstrar a impossibilidade da existência de Adão na época assinalada pela Gênese. Tudo se explica ao contrário, admitindo-se a anterioridade do homem, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e Adão, que viveu há 6.000 anos, né, segundo Moisés, né, e Adão, que viveu há 6.000 anos, como tendo povoado uma região desabitada. Ainda uma vez, nada poderia prevalecer contra a evidência dos fatos. Eis porque julgamos prudente não tomar posição em falso contra doutrinas que cedo ou tarde, como tantas outras, podem revelar a falta de razão dos que as combatem. Longe de perder as ideias religiosas, se engrandecem ao caminharem com a ciência. É o meio de não dar margem ao ceticismo, mostrando-lhe o lado vulnerável. Então Kardec mostrando que as religiões que insistem nessa criação, né, de 6 dias, etc., né? E no tempo em que assinalam a presença de Noé, essa coisa toda, que elas insistem nisso, elas acabam perdendo, porque vão lá as pessoas estudarem
as ciências, né? Vê as camadas geológicas. Exatamente. Então, verifica que o homem estava na Terra muito tempo antes desse tempo, né? Sim. E que outras criações, já que fala que do planeta Terra ter sido criada nesse período, então verifica milhões de anos, né, a presença de seres vivos nas diversas camadas, e as religiões que insistem... E contestam, né? Contestam. Isso, contestam, e o resultado disso é a incredulidade, né? A ausência de fé, né? Quem vence com isso é o materialismo, não é isso? E aí, foi aí que nós paramos e a gente prossegue na resposta de Kardec, em que ele fala o seguinte: em que se teria tornado a religião caso se obstinasse contra a evidência e persistisse em anatematizar, né, que é reprovar, né, criticar, os que não aceitassem as letras das Escrituras. Obviamente que por muito tempo isso aconteceu, né? Muitas pessoas foram para as fogueiras, né, por quererem contrariar as letras das Escrituras, né? Disso resultaria que não se pode ser católico sem crer no movimento do Sol, nos 6 dias da criação e nos 6.000 anos de existência da Terra, né? Então é uma afirmativa. Disso resultaria que não se pode ser católico sem crer no movimento do Sol, nos 6 dias da criação e nos 6.000 anos de existência na Terra, porque essa é a pregação. Exatamente. Né? Calcule-se o que restaria hoje de católicos. Proscreveis também os que não tomam, porque ele está dando resposta a um padre, né? Proscreveis também os que não tomam ao pé da letra a alegoria da árvore e seu fruto, da costela de Adão, da serpente, etc. Não, aliás, é uma pergunta que ele faz ao padre, né? Ele fala assim: proscreveis também os que não tomam ao pé da letra a alegoria da árvore e seu fruto, né, a maçã, da costela de Adão, da serpente, etc., né? E aí ele prossegue, né, e já vai concluindo, né, partindo para a conclusão da resposta dele, dizendo o seguinte: a religião será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência. Com a ciência. Né? Então, esse é um cuidado. Kardec falou sempre isso. Isso, né? Esse é um cuidado grande da doutrina espírita. Elas caminham para e passo. Para e passo. Então, Kardec deixou claro que se em algum momento a ciência comprovasse algum equívoco contido na doutrina espírita, seguir a ciência. A doutrina espírita deveria ser alterada, né, para poder permanecer atualizada em relação à ciência. Então a religião será sempre forte quando marchar de acordo com a ciência, porque estará ligada à parte esclarecida da população. Então é a parte esclarecida da população que conhece a ciência. Então a religião marchando para e passo com a ciência, ela estará ligada a essa parte esclarecida da população. É o único meio de desmentir o preconceito. Inclusive é interessante, né, Kardec falar dessa parte esclarecida da população, o resultado dos levantamentos feitos pelo IBGE, no sentido de que os espíritas normalmente compõem a parte mais esclarecida, né, em termos de terem nível universitário, né, sim. Toda. Culto, né? As pessoas cultas. Sim. Então é o único meio de desmentir o preconceito que a faz ser considerada por gente superficial como antagonista do progresso, né, que faz a religião ser considerada como antagonista do progresso. Se a religião jamais repelisse a evidência dos fatos, não se afastaria dos homens sérios, nem provocaria cismas, rachas, né? Porquanto nada poderia prevalecer contra a evidência. Então a religião, infelizmente, ao pregar uma fé cega, né, acabou contribuindo muito para a implantação do materialismo na Terra. Tanto isso é verdade que eu posso até contar um fato, né, que evidencia isso. O meu sogro, ele é evangélico, mas ele acredita tanto que a Bíblia está correta, que ele não fala nesses pedaços, né? Não contesta esses pedaços, porque um cientista, ele contestavam. Galileu Galilei quase foi para a fogueira porque contestou. Sim. Né? Porque era a verdade. Ele provou que a Terra girava em torno do Sol e não o Sol girava em torno da Terra. Então isso era um fato real e
infelizmente, há pessoas cegas, entre aspas, que acreditam como ele nessas coisas. Sim. Bom, é a chamada que alguns chamam da fé do carvoeiro, né? É a fé simples e tal, né? Mas que a pessoa não está ainda amadurecida para enxergar além disso. Bom, prossegue Kardec com a finalização da resposta dele. Assim, a alta teologia, que conta homens eminentes pelo saber, sobre muitos pontos controvertidos, admite uma interpretação conforme a sã razão. Não sei se você se lembra no programa anterior, em que está dizendo assim, no nível mais terra a terra, os padres continuam ensinando essas coisas que os próprios teólogos da Igreja Católica não admitem mais. Exatamente. Né? Mas talvez por entender que... Imagina céu e terra, né? Talvez por entender que despertar a razão, né, dos seguidores poderia não ser bom, porque quem passa a não acreditar num ponto pode passar a não acreditar em vários outros pontos. Exatamente. Né? Então os padres continuam pregando essas coisas. E quanto de retrocesso isso trouxe. A ciência, por exemplo, atrasou 100 anos quando Galilei foi massacrado. Né? A filosofia que ele ia implantar, 100 anos de atraso. É isso. Vamos continuar para a gente completar a resposta do Kardec. Apenas é lamentável que reserve suas interpretações, isso ele está se referindo à igreja, né? Aqui especificamente à Igreja Católica. Apenas é lamentável que reserve suas interpretações aos privilegiados e continue a ensinar ao pé da letra nas escolas. E quando ele fala nas escolas, isso são nas igrejas, né? Sim. Então, os privilegiados, né, que são os intérpretes, né, eles já não admitem mais essas afirmativas. Exato. Mas eles não passam isso para baixo, né? Daí resulta que a letra, aceita inicialmente pelas crianças, é mais tarde rejeitada por elas quando chega a idade da razão. Nada tendo em compensação, tudo repelem, aumentando o número dos incrédulos absolutos. Sim. Então, o que nós estávamos falando, a igreja tem contribuído mais para o vencimento, para a vitória do materialismo, do que combatido o materialismo. Né? Cada vez que ela repete essas coisas que já não podem mais ser sustentadas, ela está abrindo campo para que o materialismo penetre a sociedade. A incredulidade. Ao contrário, dai às crianças apenas o que a razão possa admitir mais tarde. Desenvolvendo-se a razão, as crianças serão fortificadas nos princípios que lhes tiverem sido inculcados. Assim falando, cremos servir aos verdadeiros interesses da religião. Ela será sempre respeitada quando for mostrada conforme a realidade e quando não a fizerem consistir em alegorias, cuja realidade o bom senso não pode admitir. Isso aqui leva a gente até uma série de raciocínios, né, por causa das outras histórias não vinculadas à religião, mas que são histórias longe da realidade, como a ideia de Papai Noel, etc. Exatamente. Né? Então, ensinando as crianças essas coisas em que elas acreditam durante muito tempo, até descobrirem que foram enganadas, né? Sabe? Isso é muito ruim. É muito triste. Meus filhos, desde que aprenderam a falar, eu já ensinei para eles que Papai Noel era eu mesmo. Isso mesmo. Então, assim falando, cremos servir aos verdadeiros interesses da religião. Ela será sempre respeitada quando for mostrada conforme a realidade e quando não a fizerem consistir em alegorias, cuja realidade o bom senso não pode admitir. Assim terminou Kardec, a resposta dele dada ao padre. Não sabemos se o padre fez uma réplica ou não, né? Ou se ficou satisfeito com a resposta, né? Bom, agora vem... Mesmo ele sendo padre, né? Provavelmente ele não ficou satisfeito. Ou quem sabe a partir dali, ele como se ele padre, era racional, né? Quem sabe a partir daí, até porque ele não era um padre comum, né? Para estar interessado em debater a questão, né? Porque se ele não acreditasse em nada da doutrina espírita, ele não estaria discutindo, né? Para estar discutindo é porque acredita em alguma coisa. Bom, o nosso tema seguinte, ainda na Revista Espírita de março de 1860, tem por título Um Médium Curador.
né? Aí, logo abaixo do título Um Médium Curador, aparece Senhorita Désirée Godu, de Hannebon, em Morbihan. Anteriormente, no programa bem anterior nosso, Kardec deu uma notícia, né, a respeito da existência dessa médium de cura, e disse que mais tarde ele iria publicar mais algumas informações a respeito dela. Então este é o momento, né, exatamente, de nós tomarmos conhecimento dessa médium de cura. E aí Kardec começa dizendo o seguinte: pedimos aos nossos leitores que se reportem ao artigo do mês passado, então foi do mês de fevereiro, sobre os médiuns especiais. Melhor compreenderão os ensinamentos que vamos dar sobre a senhorita Désirée Godu, cuja faculdade oferece um caráter da mais notável especialidade. Me lembro quando nós estudamos isso, né, Kardec mencionou alguns dons mediúnicos que seriam considerados especiais no sentido de não serem vulgares, de não serem comuns. Né? Então, lá ele dizia até que a própria vidência poderia ser considerada como uma mediunidade especial, porque são raras as pessoas que têm uma vidência constante, né? Então tem aqueles que têm uma vidência de vez em quando, esse tipo de coisa. Exatamente. Mas aquela visão do mundo espiritual permanente, né, como tinha Chico Xavier, Ivone Pereira, né, em algum grau de Valdo Pereira Franco, né, esses são médios raros. Então é uma mediunidade especial. Sim. Né? Bom, então, você ia comentar alguma coisa ou não? Não. Essa mediunidade rara é para poucos. Para poucos, a de cura, então. Poxa. Quem dera tivesse tantos médios de cura por aí, né? Nós não precisaríamos de médicos. Né? Bom, então, prossegue ele. Há cerca de 8 anos, ela passou sucessivamente por todas as fases da mediunidade. Se a gente prestar atenção, né, na leitura da Revista Espírita, a gente observa uma série de informações que a gente não encontra em outros livros, né? Aqui, por exemplo, Kardec está falando de fases da mediunidade. Sim. Né? É como se, em princípio, a criatura, a mediunidade não ecloda no médium totalizada, né? Todos os dons mediúnicos ao mesmo tempo. Como regra, não é assim. Então ele fala assim, há cerca de 8 anos, ela passou sucessivamente por todas as fases da mediunidade. A princípio, médium de efeitos físicos muito poderosa, tornou-se sucessivamente médium vidente, audiente, falante, escrevente e, finalmente, todas as suas faculdades se concentraram na cura de doentes, que parece ser a sua missão que desempenha com um devotamento e uma abnegação sem limites. Então a gente vê, segundo a informação que deram a Kardec, ele não conheceu pessoalmente essa médium, mas as informações que ele recebeu foram de pessoas de absoluta confiança, né? Então, a gente vê que primeiro ela passou por uma série de fases, estágios né, da mediunidade, né, e os espíritos falavam através dela, ela via os espíritos, né, ela ouvia os espíritos, enfim. E depois parece que essas mediunidades, esses dons mediúnicos dela foram suprimidos para que ela se dedicasse inteiramente a um tipo, a mediunidade de cura. Exatamente. Né? Então é como se todos aqueles dons mediúnicos fossem apenas um preparo, né, para que ela ficasse exercitada, né, para receber os espíritos médicos. Exatamente. Né? Bom, aí ele prossegue dizendo o seguinte: deixemos falar a testemunha ocular, o senhor Pierre, professor em Lorient, que nos transmite esses detalhes em resposta às perguntas que lhe dirigimos. Então, esse professor Pierre, ele conhecia pessoalmente, né, a médium, né, senhorita Désirée Godu, e o Kardec obteve informação através dele, né? E ele disse a Kardec o seguinte: a senhorita Désirée Godu, jovem de 25 anos... Naquela época... É uma criança, né? 25 Exatamente. Anos, normalmente a criatura ainda é muito imatura, essa coisa toda, né? E com uma responsabilidade dessa. Poxa. Se ela já estava há pelo menos 8 anos como médium, né? Então começou adolescente mesmo no exercício da mediunidade. A senhorita Désirée Godu, jovem de 25 anos, pertence a uma família muito distinta, respeitável e respeitada em Lorient. Seu pai é um antigo militar,
cavaleiro da Legião de Honra, e sua mãe, mulher paciente e laboriosa, ajuda a filha o quanto pode em sua penosa, mas sublime lição. Então a secretária dela era a mãe dela. Mãe. Há mais ou menos 6 anos que essa família patriarcal dá esmolas de remédios prescritos, obviamente que são remédios prescritos pelos espíritos. Exato. Né? E se prescrever, a gente vê que ela era médium de cura e mantinha a psicografia. Né? Exato. Para poder receber as receitas, né? Então, há mais ou menos 6 anos que essa família patriarcal dá esmolas de remédios prescritos e frequentemente daquilo que é necessário aos curativos. Agora, olha só, Mauri, a informação. Tanto aos ricos quanto aos pobres que a procuram. Né? Então não fica selecionando se precisa... Quem vai dar e quem não vai dar. Isso, né? Então eles davam os remédios... Gratuitamente. Gratuitamente. Provavelmente eram remédios manipulados, né? Exatamente. Então, como hoje a gente tem muito... Homeopáticos, né? Isso. Então, como hoje por aí a gente tem muita a pomada do vovô Pedro, né? Que circula exatamente. Pelo famosa, centro, né? Isso, E que quem produz isso não cobra um tostão nem para repor o custo. Isso. Né? Porque dizem que essa foi a orientação do espírito. Exatamente. Que deu a fórmula da pomada. Bom, então voltando aqui um pouquinho, há mais ou menos 6 anos que essa família patriarcal dá esmolas de remédios prescritos e frequentemente daquilo que é necessário aos curativos, tanto aos ricos quanto aos pobres que a procuram. Suas relações com os espíritos começaram no tempo das mesas girantes. Então, ela residia em Lorient, e durante meses não se falava senão das maravilhas operadas pela senhorita Godu com as mesas. Então lá no início, né, 1850, por aí, né? Com as mesas, sempre complacentes e dóceis sob suas mãos. A gente se lembra que anteriormente Kardec falou que o primeiro dom mediúnico dela foi de efeitos físicos. Exatamente. Então, as mesas já giravam e davam respostas com a presença dela. Exatamente. Né? Então, com as mesas sempre complacentes e dóceis sob suas mãos. Era um privilégio ser admitido às sessões de mesa em sua casa. É interessante essa expressão do Kardec, sessões de mesa, porque hoje muita gente ainda fala de centro de mesa, né? Sabe? Então, talvez essa expressão de centro de mesa... Na época da minha avó eles falavam. Então a expressão centro de mesa vem das mesas girantes. Exatamente. Né? Então, era um privilégio ser admitido às sessões de mesa em sua casa. E lá não entrava quem quisesse. Quer dizer, não era a porta aberta para todo mundo, não, né? E lá não entrava quem quisesse. Simples e modesta, não buscava pôr-se em evidência. Entretanto, como bem podeis imaginar, a maledicência não a poupou. Sempre tem. A maledicência não poupou Jesus, né? Poxa. Então, o nosso Chico Xavier foi vítima até desencarnar. Divaldo Pereira Franco. Né? Nossa, é muita pedrada, né? Mas a Ivone Pereira do Amaral. Todo mundo. Né? Eu me lembro, através do Chico Xavier, de uma frase do espírito Mirtes Terezinha, em que ela dizia, talvez para consolá-lo, né? Criança só joga pedra em árvore que tem fruto, sabe? Então, quando a gente vê por aí, principalmente hoje com a internet, né? Vê por aí gente... A maledicência. Agora, a turma da crítica azeda, né? Só pode estar criticando quem tem algum fruto. Exatamente. Então, mas o nosso tempo já está terminando. Já está terminando. Ainda nem começamos a gravar, já está terminando o nosso tempo. Né? Vai terminar? Vamos terminar, né? Porque se eu for ler se eu for ler o próximo parágrafo, vai passar do tempo. Tá bom. Então, meus amigos, meus irmãos, terminamos agora a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, pedindo a vocês que colaborem com o Clube da Fraternidade 3386-1422. 3386-1422. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.